Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, aproveitando que vocês já estão sobre os seus pés, abra as vossas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Aproveitar que você já está de pé, a gente já faz a leitura, você senta e eu faço alguns agradecimentos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo clássico de Atos dos Apóstolos, versículo clássico de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Quantos acharam, diga amém. Bendito seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Mas eu quero ler apenas a primeira parte do versículo que diz assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Amém? Você pode tomar o seu assento glorificando a Jesus, porque Ele é bom e é maravilhoso. Eu vou pedir licença ao câmera ali, vou virar um pouquinho para cá, daqui a pouco eu viro para ir para mim poder pregar, tá bom? Só vou agradecer alguns amigos aqui, mas pode deixar que eu vou ficar de olho nessa câmera aí. Quero agradecer primeiramente nosso amigo o pastor Anderson Macharete, né? Pastor Anderson, foi Deus que apresentou a gente. Pastor Anderson me achou lá no Facebook, rapaz. Mandou lá uma mensagem para mim e falou: ô Vaso, você está pregando aqui em São Paulo, você tem uma data livre aí? E foi Deus que marcou o encontro mesmo, porque eu tinha agenda, era uma quinta-feira, eu tinha agenda, mas o pastor desmarcou. E assim que o pastor desmarcou, ele me mandou mensagem no Facebook, falou: pastor, tem vaga? Eu falei: pastor, é um negócio de Deus, que o pastor acabou de me ligar aqui, falando que estava desmarcando a agenda, e não tem uma agenda mais na quinta-feira. Estou colado aí contigo. Ele falou: varão, é um pouco longe, você está aí na capital, mas você vem. Pastor, estou entrando dentro do meu carrinho aqui, e estou cortando o trecho para ir. Aí viemos, pregamos, foi uma benção, o pastor nos recepcionou com a maior alegria do mundo. Estamos aqui mais uma vez para glorificar Jesus. Obrigado, meu pastor, em nome de Jesus. Como o meu amigo pastor Mateus Leite já havia dito, nem tudo começa grande. A Bíblia diz em Jó que o princípio pode ser pequeno, mas o final de tudo vai crescer e crescer em extremo. Isso aqui é apenas o primeiro de muitos que vão vir, e nós estamos colados junto com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe do Senhor, como diria lá na Bahia, que Deus fortaleça o teu espaço, que Deus continue te honrando. Abençoe a tua digníssima esposa, a pastora Angélica, em nome de Jesus, de forma poderosa. Que Deus continue abençoando o Senhor nesses decorrer desses dias aí deste evento, de maneira poderosa. Amém? Quero agradecer a Deus também por estar conhecendo pessoalmente o pastor David Matos. Como diria Jó falava bem assim: Senhor, eu te conhecia só por ouvir falar, né? Já ouvi falar bastante, Mateus falando, e sempre acompanhei também, né, os Gideões missionários, os vídeos. Essa nossa geração de pregadores de agora se inspirou muito nos pregadores dos Gideões. Eu posso dizer que eu sou um pregador que me levantei inspirado para pregar através de grandes homens de Deus, que pisou no púlpito dos Gideões para poder pregar. E o pastor David Matos faz parte dessa geração de pregadores que inspirou essa geração dos últimos dias de pregadores que estão pregando o Evangelho de Jesus. Deus abençoe sua vida, satisfação conhecê-lo pessoalmente, em nome de Jesus. E assim que eu encerrar minha construção lá na nossa igreja, nós estamos gastando, nós estamos trabalhando lá ainda, pode ficar tranquilo que o senhor, junto com o pastor Mateus, meu amigo, vão ser os primeiros que vão estar fazendo a inauguração lá, em nome de Jesus, para a gente comemorar junto, tá bom? Então, em nome de Jesus, já fica ligado aí o senhor, sua digníssima esposa, que assim que a gente terminar a galeria lá, que a gente encerrar lá a obra, a construção, que gasta, que não é uma brincadeira, só pode ficar em paz, que o Espírito Santo é do Senhor. É forte esse manto, hein? Então fique tranquilo, tá bom? Vou levar o senhor lá, o senhor vai ficar lá na minha casa,
Mateus gosta de ir lá e bota a rede lá em cima do terraço, lá fica olhando lá para frente da praia, só tomando água de coco, que o coco lá é barato, é R$1 o coco lá. Mateus vai lá, compra R$50 de coco, bota lá perto da rede, agora a rede rasgou, ele ficou bravo comigo da última vez que ele foi lá agora e não tinha mais rede para ele deitar e tomar água de coco. Mas Deus abençoe a vida do senhor, da tua esposa, amém? Em nome de Jesus. Meu amigo, pastor Mateus Leite, não posso deixar de falar, né? Pastor Mateus é um companheiro, é um irmão, já faz parte da família. Vai lá para casa direto, eu venho para cá. Pastor Mateus é uma bênção, irmãos. Foi Deus também que apresentou a gente. Eu vim parar em São Paulo a primeira vez, pastor, através de um canalha que me deixou abandonado lá no aeroporto de Congonhas. Cheguei lá, liguei para o camarada, ó, já estou em São Paulo. O cara falou que tinha feito minhas agendas, que tinha um lugar para ficar. Quando eu cheguei lá no aeroporto de Congonhas, junto com a minha esposa, nunca tinha pisado em São Paulo, vim só com a passagem de vinda. O cara falou comigo e miou tudo. Não tem lugar para ficar, não tem agenda mais, meu tio morreu, fulano morreu, eu estou em luto e não dá para te receber mais. E agora, o que é que eu faço? Aqui em São Paulo, na selva de pedra, não conheço nada, não tem passagem para voltar. A mulher ficou braba, tinha umas 10 onças dentro dela naquele dia. Eu falei, agora me lascou todinho, o que eu vou fazer? O único contato que eu tinha no meu telefone era do pastor Mateus, que por certa vez ele tinha passado lá no Espírito Santo, e por uma ocasião pregou no nosso ministério. Eu falei, eu nem conheço o vaso direito, a gente nem tem amizade, mas eu vou ligar. Sabe o que esse vaso fez? Foi lá no aeroporto, me buscou, estava com passagem marcada para pregar em Manaus, foi para Manaus pregar, me deixou no apartamento dele, deu a chave na minha mão, dei a chave do carro na minha mão, fez as agendas para mim, rodei 12 dias em São Paulo pregando, no apartamento dele, na casa dele, com o carro dele. Jesus me honrou e eu voltei para casa honrado, através da vida desse profeta aqui. Deus te abençoe, viu, homem de Deus? Você e a Naurinha, vocês são bênção de Deus na nossa vida. A Naurinha está ali, a Naurinha está se alimentando ali, porque tem mais uma ali dentro ali, a Taeme está com fome. Deus abençoe a Naurinha. Feliz por ela, feliz pelo Mateus, por essa gestação, pela Taeme que está chegando aí. E em nome de Jesus, vai ser, profetiza também, vai cantar, vai rodar esse Brasil aí, fazendo a vontade de Deus, amém? Deus abençoe a sua vida, viu, meu amigo? Deus abençoe a vida de todos os pastores aqui presentes, viu? Gostei do senhor, viu? Só é canela de fogo purinho, hein? Meu Deus do céu. Fica até com medo de pregar aqui, depois que eu só dou aquela saudação aqui. Sapateou aqui, rapaz, parecia que o ginásio ia cair no chão aqui, de tanto poder. Deus abençoe a vida do senhor, viu, meu pastor, em nome de Jesus, todos os pastores, os obreiros aqui presentes, minha esposa, irmão, que está aqui toda chique, bonita, com sapato envernizado, com vestido chique, com o cabelo todo enfeitado, todo reluzente. Eu pensei que ela tem um anjo que estava do meu lado, o negócio está tudo brilhando ali. É forte, irmão. Tem umas 10 onças dentro dela, mas a gente se vira com esse negócio aí, né? A gente se embola aí e vai dando certo. Já estamos nessa caminhada aí faz vários tempos, vários anos. É minha companheira, é minha base, viu, pastor? Eu costumo dizer que eu só sei pregar, o resto é tudo com ela. É ela que busca, é ela que ora, é ela que é minha base, é ela que me sustenta, é ela que intercede, é ela que faz tudo. Lá no culto é ela que faz, eu só prego, ela canta, revela, prega, faz tudo, pastor. Você precisa de ver. É 10 e 1. Eu só sei pregar. Agora, se você ir lá na igreja, você vai ver. A mulher está cantando, daqui a pouco ela está cantando, ela solta o microfone, vai lá, entrega uma revelação. Daqui a pouco ela está entregando a revelação, ela põe a mão na cabeça de um cara, cai estribuchando lá. Eu tenho um culto na quarta-feira lá. O povo corre tudo para o culto da quarta-feira lá. Né? Porque, infelizmente, o povo tem esse mau costume, né, de querer ir atrás só onde tem aqueles negócios que cai, e bota a mão mesmo e o povo estribucha mesmo, irmão. Cai mesmo lá. Se tiver com um capiroto, estiver passando do outro lado da porta da igreja lá, e ela fala, cai aí, cai mesmo, e acabou. Não tem conversa, não. Deus abençoe, viu, meu amor? Em nome de Jesus. Você está gatona hoje, viu? E deu uma saudação aqui que arrebentou com tudo. Tá bom? Deus abençoe. Irmãos, sem mais delongas, eu quero também mandar um abraço. Tem algumas pessoas assistindo a gente lá em Parelheiros, né? O missionário Tiago, a missionária Jaqueline, um abraço para vocês. A Jéssica, o Marco Aurélio, tem uma galera lá abençoada em Parelheiros. Tem um pessoal lá também na minha cidade, né? Meus obreiros, né? A nossa obreira Regiane, nosso obreiro Daniel, tem o nosso obreiro Marcelo, as minhas 2 filhas que estão lá também, a Sara, a Safira, que são os nossos braços direitos lá na obra também. Deus abençoe vocês de forma poderosa. Estou com saudade de vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, agora olha aqui para mim. Irmãos, independente de quem veio ou quem não veio, eu sou aquele tipo de pregador que eu sou meio doido, irmão. Eu dou lugar mesmo.
Eu grito mesmo, eu sapatio mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente era do mundo, pastor David, a gente é que fazia o lugar ficar animado, não era o lugar animado que fazia a gente ficar animado. Eu lembro que às vezes dava uma segunda-feira, não tinha nada para fazer, não tinha dinheiro nenhum. Eu costumava comprar 1 litro de refrigerante e um carotinho de cachaça e misturava os dois juntos. E nós saíamos a pé pelo meio da rua, onde que nós encontrávamos um risca-faca, nós ia, e ali nós botávamos um som alto e começava a gritar, e começava a pular para um lado, pular para o outro. E a gente fazia um movimento naquele lugar, independente se tinha uma multidão ou não. Então é por isso, irmão, que eu vou dar lugar para Jesus aqui, amém? Se tiver pelo menos 1 ou 2 junto comigo aqui, nós vamos sapatear junto, amém? Eu sou doido, irmão, se bombear aqui, se deixar, eu dou até mortal de cima desse púlpito, amém? Então olha aqui para mim em nome de Jesus. Irmãos, o versículo que nós lemos, que está inserido no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, é um versículo muito conhecido, porque registra a ascensão de Cristo aos céus. E Jesus, quando estava sendo ascendido aos céus, ele vai dar uma instrução, um conselho aos discípulos. E o conselho que Jesus está dando aos discípulos aqui, meu pastor, é um dos conselhos mais importantes que Jesus está dando para eles. Esta instrução aqui, de todas as instruções que Jesus já havia dado aos seus discípulos, esta instrução aqui, em específico, é a mais importante de todas. Todas as outras instruções que Jesus já tinha dado eles para trás, todas as outras, o resultado delas estava condicionado ao cumprimento desse conselho aqui que ele está dando aos discípulos. Qual é o conselho? Jesus está no Monte das Oliveiras, ele está para ser ascendido aos céus, e antes de ser ascendido aos céus, ele vai olhar para os discípulos e vai dizer bem assim, ó, antes de vocês começarem, iniciarem a obra que eu tenho com vocês, que eu vou deixar na responsabilidade de vocês, antes de vocês avançarem para o campo de batalha, antes de vocês partirem para a guerra, eu preciso aconselhar vocês, não saia de Jerusalém, até que do alto, o Espírito venha sobre vocês e vos der poder. Não saia de Jerusalém, não rede o pé de lá, não saia de lá, não faça nenhum movimento, não inicie nada, antes que o poder do Espírito venha sobre vocês. Irmãos, falar do Espírito Santo aqui é uma responsabilidade muito grande. O Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade e a parte mais sensível da Trindade Santa. Existe apenas 2 pecados na Bíblia que a Bíblia classifica como pecado de condenação eterna. O primeiro é o suicídio e o segundo é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porque quando você blasfema contra o Pai, o Filho intercede por você e te leva a Ele de novo. Quando você blasfema contra o Filho, o Espírito intercede por você e te leva a Ele de novo. Agora, quando eu blasfemo contra o Espírito, quem vai me ligar ao Espírito Santo de novo? Ninguém. O Espírito Santo, ele é a parte mais sensível da igreja. Jesus está dando um conselho para eles aqui, e o conselho que Jesus está querendo dar para eles aqui é basicamente o seguinte: Jesus está querendo dizer para eles que o Espírito Santo é o combustível da igreja. O Espírito Santo, ele é o combustível que vai dar à igreja a força necessária para atuar na obra de Deus, obra essa que Cristo estava deixando para eles fazer. Olha para mim, Jesus está dando conselho a eles, está dizendo, não saia daqui se o Espírito não estiver com vocês. Pastor David, eu costumo dizer lá na minha cidade, que um missionário no campo, que vai lá na África, em Moçambique, tira as fotos, aí depois volta para o Brasil, coloca lá no telão, todo mundo vê. Se ele não tiver o Espírito, meu pastor, ele não é um missionário, ele é um turista que foi lá, tirou foto e voltou para poder apresentar para a igreja. Um pregador, o Espírito de Deus, ele não é um pregador, ele é um papagaio que conseguiu armazenar e copiar
ou guardar na sua memória algumas informações e repetir isso para algumas pessoas. Eu costumo dizer, irmãos, que até para orar a gente depende do Espírito de Deus. Não adianta ninguém aqui levantar a mão e falar: pastor, não, quando eu oro, quando eu uso os meus vernáculos linguísticos para falar com Deus, Deus fica admirado. Quando eu oro, Deus fica abismado com a minha oração. Deixa eu dizer um negócio: até para orar a gente precisa do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis que Ele pega a nossa oração e leva para Deus. Irmão, deixa eu te ensinar uma verdade. Tem hora que a gente está tão atribulado de espírito que a gente fala besteira para Deus e não sabe que falou. Aí o Espírito entra em ação, pega esta oração mal feita e leva para Deus traduzida e diz assim: Pai, é isso que ela quis falar. Pai, é isso que ele está precisando. Pai, é isso aqui que ela estava querendo expressar para o Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o combustível da igreja. Olha para mim, é por isso que Jesus falou que quando os discípulos fossem levados diante das sinagogas para serem interrogados por causa do seu nome, não era para se preocupar com o que dizer. Por quê? Porque o Espírito falaria por eles. Irmãos, a palavra Espírito, ela vem do latim spiritus, que quer dizer sopro. A palavra Espírito, ela vem do grego pneumo, que também quer dizer sopro. A palavra Espírito no Velho Testamento vem do hebraico ruach, que também quer dizer sopro. A palavra sopro quer dizer ar que se desloca ou ar que se movimenta. Isso explica a primeira aparição do Espírito de Deus na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2, quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ponto e vírgula, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. Tem tradução que diz que o Espírito movia-se sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus não é um ser parado, estarte, que não se move, que não gera, que não faz, que não age. O Espírito de Deus, ele age, ele é vivo, ele gera, ele produz e ele movimenta, segura. É por isso que é muito normal a gente entrar dentro de igrejas, principalmente de cunho pentecostal, e ver um irmão que levanta a mão, tem outros que levantam as duas, tem uns que dá um pulinho, tem uns que dá glória, tem uns que dá aleluia, tem uns pastor que mistura glória com aleluia, tem uns que roda igual disco voador, tem uns que corre, tem uns que dá mortal. Eu já vi crente carrega banco nas costas. Que é isso, pastor? É que o Espírito movimenta. E se ele está num ambiente, o ambiente é movimentado pela presença dele, porque o Espírito de Deus é um ser que se move, segura. Só que sabe o que é mais legal nisso aqui? É a primeira aparição do Espírito Santo no livro de Gênesis, porque a Bíblia diz de Gênesis capítulo de número 1, verso 2, que a terra estava sem forma, a terra estava vazia, e para piorar, havia treva sobre a face do abismo. Mas lê o versículo no final: o Espírito pairava, movia sobre a face das águas. Pastor, não entendi. Vou te explicar. O Espírito Santo está numa terra que está vazia, não tem forma, tem trevas, ninguém está vendo, não tem plateia, não tem ninguém olhando, não tem palma, não tem multidão, mas ele está movendo, ele está andando, ele está gerando. Oh glória, você está entendendo? Crente que é cheio do Espírito não depende de plateia para dar lugar. Crente que é cheio do Espírito não depende de multidão para adorar. Cadê a igreja que é cheia do Espírito? Cadê? Oh glória. Pastor, eu fico meio revoltado. É que tem gente que ele se limita à quantidade de pessoas, ele se limita ao ambiente. Não é o ambiente que me move, sou eu que movo o ambiente onde eu estou. Claro que tem coisas que é relativa,
Tem ambiente que infelizmente o céu está trancado para ele. Mas na maioria das vezes, irmão, às vezes eu chego para pregar num lugar, não é o povo que tem que se mover, eu é que estou encarregado de fazer algo no ambiente onde eu estou encarregado de levar uma mensagem, de pregar uma mensagem. O negócio está comigo, é você, irmão. João Batista, segundo Jesus, foi o maior profeta nascido de mulher. E aonde João se tornou o maior profeta nascido de mulher? A Bíblia diz que foi no deserto. João pregava no deserto da Judeia. Olha onde João se tornou o maior profeta. Deserto tem plateia? Deserto tem multidão? Eu imagino João pregando a primeira mensagem no deserto. Não, eu imagino Deus chamando João. João, você vai ser pregador. Eu imagino João se enchendo. Jeová, já estou preparado, já vou preparar a gravata, o terno. Eu vou lá para a sinagoga, né? Do templo para o templo, vou dar lugar. Eu vou voar lá. Eu imagino Jeová olhando para ele e dizendo: não, João, o seu público é em outro lugar. O púlpito onde você vai pregar em outro lugar. Onde, João? Deserto da Judeia. É lá. Eu imagino a primeira mensagem de João. Só tinha camelo passando, só areia. Eu imagino a segunda mensagem, passou alguém no camelo. Aí alguém olhou, vixe, ali vai um doido, gritando, berrando igual um maluco. Aí eu imagino que esse curioso que viu ele sozinho foi lá na cidade e falou: olha, tem um doidão lá no deserto, lá falando sozinho. Aí eu imagino que a primeira plateia de João é os curiosos. Vou lá ver o que esse maluco está fazendo. Deus cria a situação, meu filho. Aí os curiosos foi, porque o curioso é assim: ele vai lá para ver se vai acontecer, se tem mesmo, se é Deus mesmo. Só que se o curioso vir achando que ele vai ver, oh meu Deus do céu, um profeta que não tem ousadia de Deus, que aqui não tem uma igreja que é cheia de Deus, ele vai quebrar a cara. Sabe por quê? Porque, irmão, se você ler a Bíblia diz que as multidões saíam da cidade e iam para o deserto só para ouvir João pregar. Até os sacerdotes passaram aí para lá. Não, tem que ir lá. Até os sacerdotes. Não, está ficando vazio o templo. Não estou entendendo. Estão dizendo aí que tem um maluco gritando lá no deserto. Olha a unção do Espírito na vida de João. O povo estava saindo do templo, do conforto da cidade, do conforto das suas casas, para ir ver um doido pregar no meio do deserto. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não é o lugar, é você. É o Espírito de Deus na sua vida. É a presença de Deus na sua vida que atrai. Você quer ver uma coisa? Quando Moisés subiu no Horebe, ele viu uma sarça pegando fogo. A Bíblia diz que ele ficou admirado, porque ele estava vendo uma sarça pegar fogo? Não. Porque cientificamente não era algo tão comum, mas acontecia de quando a sarça secava, e principalmente se ela estivesse perto de um lugar muito rochoso, o sol muito quente e o brilho do sol batendo na rocha e atingindo ela libera um tipo de suor que aquilo ali pega fogo. Então acostumava de às vezes acidentalmente passar no deserto e pegar uma sarça pegando fogo. O que admirou Moisés não foi isso. O que admirou Moisés foi outra coisa. Foi que a sarça estava pegando fogo, mas o fogo não queimava aquela sarça. Sabe por que não queimava? Porque o fogo que estava aceso ali não era um fogo comum, era um fogo sobrenatural. Por isso que Moisés ficou atraído pela sarça. A sarça em si mesmo não chamava a atenção de ninguém. Só que o fogo divino que estava nela atraiu Moisés. Você está entendendo? Meu filho, você não precisa ter uma voz tão bela. Talvez você não teve condição de fazer um curso de teologia, mas se você tiver a presença do Espírito, o Espírito vai atrair. O Espírito vai atrair. Quem recebe esta palavra, abre a boca para dar um glória. Segura. Aí eu entendo o porquê que Paulo disse aos irmãos da igreja de Éfeso
que não era para se embriagar do vinho e que, mas para se encher do Espírito de Deus. Existe um motivo literário, o porquê que Paulo escreve essa carta. Paulo escreve essa carta e dá este sermão neste conteúdo da carta, porque estava tendo um problema, pastor Anderson, na cidade, na igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidadezinha grega, então eles tinham uma cultura muito maligna, satânica naquela região. O povo dali era dado a muita comida e a muito vinho, então havia uma cultura ruim naquele lugar. O povo aceitava Jesus, mas ainda demorava para eles largar os costumes daquela cultura negativa. Sabe o que estava acontecendo? Os irmãos novos convertidos metiam a cara no vinho, porque o vinho ele traz uma certa alegria, uma certa euforia. Eles viam os irmãos mais antigos sapateando, dando lugar na presença do Espírito. Eles achavam que eles podiam beber e lá no meio dá lugar também. Aí Paulo escreve a carta, instruindo a eles a não se embriagar do vinho em que a contenda, mas encher do Espírito de Deus. Eles confundiam a embriaguez do vinho com a presença do Espírito. O Pedro teve que dar um discurso em Atos dos Apóstolos, porque quando a multidão que estava em volta viu ele sendo cheio do Espírito, o que é que eles falavam entre eles? Está na Bíblia. A Bíblia diz que eles cogitavam com os outros e diziam: eles estão bêbados, beberam vinho, eles estão chapados de vinho. Aí Pedro levanta e diz: não, meus irmãos, não é isso não, é a promessa de Joel que se cumpriu, é o Espírito que está com eles. Então eles confundiam a embriaguez do vinho como a embriaguez do Espírito. Aí os novos convertidos, meu pastor, bebia vinho e pulmando no meio da galera. Aí Paulo escreve a carta falando com eles: não beba vinho, mas se encha do Espírito. Por que Paulo falou para eles não beber vinho? Para eles se alegrar. O vinho, irmão, que falando, é o vinho que tem o teor alcoólico. E todo mundo que bebe bebida alcoólica, a bebida alcoólica, ela modifica os 5 sentidos naturais que o ser humano tem. O ser humano tem visão, o ser humano tem paladar, o ser humano tem tato, o ser humano tem audição e o ser humano tem olfato. Quando a pessoa ingere bebida alcoólica, esses sentidos naturais é alterado. Você já viu um bêbado? Quando o bêbado bebe, eu já fui do mundo, eu já bebi. Quando eu bebia e ia comer alguma coisa, eu já não sentia mais o sabor daquela comida direito. Por quê? Porque a bebida modificava meu paladar. Eu já não conseguia enxergar direito. Já viu o bêbado como é que anda? Ele anda sem rumo, irmão, porque fica embaraçado a visão dele. Ele não vê direito, ele não consegue ouvir direito, ele perde o tato, ele anda cambaleando, ele tropeça em qualquer pedrinha minúscula, porque ele perde o equilíbrio. Por quê, pastor? Porque ele bebeu bebida alcoólica. A bebida alcoólica modifica os seus sentidos naturais. Paulo está querendo dizer para os irmãos o seguinte: não beba vinho, porque o vinho vai modificar os seus sentidos. O vinho que Paulo está falando aqui também, que é o vinho da contenda, representa de forma simbólica o homem carnal. Uma pessoa que vive uma vida carnal, ela tem os seus sentidos alterados, não ouve direito, não vê direito, não sente direito. Deus está falando e ele não está entendendo. Deus já chegou e ele ainda não conseguiu ver. Mas quem é cheio do Espírito, pastor, Deus já chegou no culto e ele já conseguiu ver. Deus está falando e ele já está conseguindo ouvir. Porque quem é cheio do Espírito tem a sensibilidade de ver e de ouvir a Deus. Olha para mim. O vinho trazia para eles uma alegria, mas era uma alegria momentânea. Por quê? Porque isso a bebida alcoólica faz. Quando eu era do mundo, eu ia para as baladas da vida, pastor David. Sabe o que eu fazia antes de entrar? Tomava logo um copão, na época era o Dreia. Tomava logo um copão de Dreia, que aí esquentava tudo. Eu era um camarada muito tímido, só que quando eu bebia, eu ficava... Só que quando passava a onda, eu voltava a ser o mesmo tímido. É por isso que Paulo está falando com os irmãos: não se embriague com vinho, porque vocês vão até sentir uma alegria, mas é passageira, vai passar rápido, não vai durar.
Aí Paulo está dando conselho: se encha do Espírito. Por que, Paulo? Porque o Espírito de Deus não é momentâneo. Você pode estar no vale, mas ele tem alegria para você. Você pode estar no deserto, mas ele tem alegria para você. Você pode estar na guerra, mas ele tem alegria para você. Você pode estar lutando, a peleja travada, mas ele tem alegria para você. Porque o Espírito de Deus não é momentâneo. O Espírito de Deus tem alegria constante para a sua igreja. Irmãos, olha para mim. Eu queria pregar aqui hoje sobre as 7 manifestações do Espírito Santo. Acredito que o tempo não vai me dar tanta condição assim, mas eu quero falar pelo menos sobre 2. O Espírito de Deus se manifesta de 7 formas dentro da Bíblia Sagrada: como pomba, como água, como fogo, como azeite, como vento, como chuva e como orvalho. A Bíblia Sagrada, uma das maiores manifestações do Espírito dentro da Bíblia Sagrada, principalmente para o pentecostal, a manifestação do Espírito que o pentecostal mais gosta é a manifestação do Espírito como fogo. Você pode sair de um culto abençoado, o irmão te perguntar como que foi o culto. O culto, o Espírito veio como água. Ele fica até triste. Se você chegar para o irmão e falar assim: olha, o culto foi igual uma chuva do Espírito, irmão. Agora se você falar: o Espírito se manifestou como fogo, ele já até sapateia: ó, estou sentindo aqui. Já dá lugar. O negócio do pentecostal é fogo. O Espírito se manifesta como fogo. Segundo Samuel, capítulo de número 22, verso 3, diz que no resplendor da presença de Deus, as brasas de fogo se acendem. Quem é as brasas de fogo? Somos nós. Nós somos as brasas de fogo. Só que, pastor, eu descobri que a brasa tem um inimigo. Um inimigo muito comum dela. Sabe qual é o inimigo da brasa? A cinza. A cinza é o inimigo da brasa. E quando Deus me deu essa revelação, eu descobri a profissão do diabo nos últimos dias. Pastor, está ficando doido? O diabo tem uma profissão, você sabia disso aí? Pastor, qual é a profissão do diabo? Bombeiro. O diabo é bombeiro, você sabia disso aí? Que o diabo é bombeiro? Porque o diabo não gosta de fogo, irmão. Onde que ele vê um crente pentecostal, ele quer tacar água para apagar. A brasa tem um inimigo mortal chamado de cinza. E a cinza não é um negócio que aparece do nada. É um negócio que vai aparecendo devagarzinho. E lentamente vai apagando a brasa. E vai cobrindo a brasa. Pastor, o que é cinza? Vou te explicar com as minhas palavras. Cinza é resto daquilo que era, mas não é mais. Cinza é resto daquilo que era, mas não é mais. Quando você passa em um lugar e você vê um monte de cinza no chão, o que é que você imagina? Tinha fogo aqui, mas não tem mais. Tinha lenha aqui, mas não tem mais. Tinha madeira aqui, tinha brasa aqui, mas não tem mais. Nós estamos vivendo uma parte da nossa geração que está na era das cinzas. Quando começou no Evangelho, era pau para toda obra. Quando começou no Evangelho, meu Deus do céu, não perdi um culto. Quando começou no Evangelho, sapateava, meu irmão, que era uma brincadeira. Dava lugar na terra mesmo. Agora está na cinza, vivendo da glória que se passou. Eu ia, eu buscava, eu estava no culto, eu cantava, eu pregava, eu buscava, eu ia, eu fui na vigília, eu ia no culto, eu ia no congresso, eu ia no posto de oração, eu ia no culto da noite, eu emendava o culto, eu ia, cinza, ia, mas não vai mais. Tem gente que está na cinza, na área conjugal. Quando começou, era mil maravilhas, as coisas eram perfeitas, era meu bem para cá, meu amor para lá, era um negócio maravilhoso. Só que alguma coisa aconteceu, um cataclisma bateu na porta, está na cinza, as coisas estão ruins, não está mais agradável conviver debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma casa. Tem gente que está na cinza na área financeira, investiu num negócio, tentou alguma coisa, abriu uma loja, tentou o próprio projeto, mas o vendaval veio, arrastou e jogou no chão tudo.
agora está na cinza, se lamuriando por aquilo que tentou fazer, mas não conseguiu e deu errado. Ficou só a lembrança do passado, de um dia de algo que deu certo. Tem gente que está na cinza. Só que, meu pastor, sabe o que eu descobri? Que da mesma forma que a cinza é inimigo mortal da brasa, descobri que a cinza tem um inimigo tão mortal quanto ela, a brasa. Aí quando Deus me deu essa revelação, eu lembrei da minha infância. Lá na Bahia, eu sou baiano, pastor. Eu moro no Espírito Santo há muito tempo, me amarrei naquela capixaba ali. Me amarrou eu lá em Vitória. Estou lá até hoje. Mas eu sou baiano. Tem algum baiano por aqui perdido? Diga glória a Deus. Nenhum baiano. Eu só tenho outro baiano aqui hoje. Pelo menos nordestino. Tem algum nordestino aqui? Nordestino? Ninguém? Estou sozinho aqui. Não, tem nordestino aqui sim. Cadê? Mateus? Tem nordestino aqui sim. Olha para mim. Eu lembrei da minha infância. Eu lembrei que lá na Bahia, irmão, o pessoal gosta de fazer aquelas festas juninas de São João bem arrojada, com as fogueironas. Eu me lembro que quando eles faziam as fogueiras, nós ia dormir. No outro dia nós acordava tudo cedo, aquele monte de menino. Sabe o que nós fazia, pastor Anderson? Nós ia lá, na onde que teve a festa de São João, porque tinha foguete, rojão que não pocava. O que nós fazia? Os rojão que não tinha estourado, que tinha mascado, nós juntávamos para nós estourar. Os que estavam mascados, nós abríamos, tirava o restinho de pó, amarrava na sacola, tacava no chão, virava uma bomba, que era uma beleza. Aí tinha alguns que dava para acender e nós estourar de novo. Só que não tinha foto, porque as mães dos meninos já sabiam que eles iam fazer esse tipo de coisa errada. Escondiam os fósforos e os isqueiros, tudo. Só que nós era mais espertos. Sabe o que nós fazia, pastor David? Eu pegava um pedacinho de madeira, ia lá na cinza da fogueira que tinha queimado no dia anterior e futucava com aquele pedacinho de madeira. Eu sempre achava um pedacinho de brasa escondido debaixo da cinza. Sempre. Sabe o que eu fazia? Pastor, eu pegava aquele pedacinho de brasa, colocava aqui, rodeava de gravetinho e ó. Aquele negócio começava a piscar. Daqui a pouco aquele negócio fazia assim, ó. Acendia de novo. Sabe o que é isso? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sabe o que é isso? Cinza. O povo que era de Deus, mas não era mais. Por causa do pecado, foram destituídos. O povo que era de Deus, não era mais de Deus. Quando Jesus veio na cinza. Jesus pegou um povo que era de Deus, mas não era mais. Ele veio para poder pegar esse povo e fazer ele ser de Deus de novo. Aí Jesus fez igual eu, pastor David. Quando ele desceu, só tinha cinza, não tinha brasa nenhuma. Mas aí Jesus foi esperto. Pegou um pedacinho de madeira chamada de cruz, cavucou no meio da cinza, achou 12 pedaços de brasa, colocou dentro do cenáculo, olhou para eles lá no Monte das Oliveiras e falou: fica aí um pouquinho, que eu vou lá em cima pedir papai para soprar. E quando o papai soprar, a brasa que estava apagada vai acender de novo. Irmãos, eles entraram para o cenáculo. Primeiro dia de oração, nada. Segundo dia de oração, nada. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia de oração, ainda só tinha cinza, só cinza, só cinza. Só tinha 12 pedacinhos de brasa que ele tinha achado no meio da cinza. Sétimo dia de oração, oitavo dia de oração, nono dia de oração. Quando chegou o 10º dia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem como um vento impetuoso. Quando o Espírito soprou dentro do cenáculo, a brasa acendeu lá dentro. A brasa que acendeu lá dentro pegou fogo do lado de fora, incendiou Jerusalém, incendiou Samaria, incendiou toda a Judeia, pegou fogo dos confins da terra e está pegando fogo aqui em Mogi Guaçu, porque é o Espírito de Deus que sopra, tira a cinza, acende a brasa. Daqui hoje, quem recebe o sopro dele, quem recebe o sopro do Espírito de Deus. Alava Xandarábia. Eu não sei o que está em cinza na sua vida.
Eu não sei o que está em cinza na tua história. Eu não sei o que está em cinza na tua trajetória. Eu não sei qual é a cinza que tu está vivendo, mas eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para a tua vida. A cinza hoje vai ter que ir embora, porque o Espírito de Deus está soprando neste lugar para acender, para acender, para acender, para acender a brasa. A brasa que estava apagada no teu casamento vai acender. A brasa que estava apagada na tua vida espiritual vai acender. A brasa que estava apagada na tua área conjugal vai acender. A brasa que estava apagada na tua área profissional vai acender. Quem recebe o sopro do Espírito, deixa ele acender. Deixa ele acender. O Espírito de Deus se manifesta como fogo. E quem é cheio do Espírito é diferenciado, irmão. Deixa eu sair daqui. Eu quero falar sobre a segunda manifestação do Espírito de Deus. O Espírito que se manifesta como azeite. O Espírito que se manifesta como azeite. Pastor David, eu estava lendo um artigo sobre o azeite e eu achei um negócio legal, diferente. Eu descobri que na Mesopotâmia antiga, aqueles antigos clãs de guerreiros, de soldados, quando eles iam para a batalha, sabe o que eles faziam? Eles untavam o corpo inteiro de azeite. Aí eu me pego todo melecado de para o campo de batalha. Aí eu entendi o porquê depois. Porque naquela época a guerra não é igual da Rússia não, irmão, que o cara lança um míssil lá não sei aonde, e o míssil chega 10 quilômetros depois e atinge o alvo. Lá não. A guerra antigamente era olho por olho, dente por dente. O negócio era mais corporal. A arma que buscava um pouco mais longe, meu pastor, era flecha. Mas briga era muito corpo a corpo. Aí eu lendo o artigo, eu entendi por quê que eles passavam azeite no corpo. Sabe por quê? Porque quando eles chegavam no campo de batalha, acontecia de estar travando uma guerra aqui, ó, saindo num tapa aqui. Sabe o que podia acontecer? O inimigo, dava um mata-leão. O inimigo, catava o cara na tesoura. Aí pelo fato de estar com o corpo melado de azeite, o cara ficava escorregadio. O cara dava um mata-leão, mas ele escorregava e saía fora. O cara dava a tesoura, mas ele escorregava e rachava fora. Irmão, quem tem azeite não fica preso em qualquer laço. Quem tem azeite não se prende em qualquer arapuca de Satanás. Pastor, eu descobri alguém na Bíblia que era cheio de azeite. Quem, pastor? A mulher de Potifar deu um mata-leão, mas ele escorregou e saiu fora. José tinha azeite. José tinha azeite. Ai, a pomba gira da mulher de Potifar até deu um mata-leão nele, mas ele olhou para ela e falou: aqui tem azeite, minha filha. Não pega eu não, não pega eu não, não pega eu não. Eu tenho azeite, eu tenho azeite. Quem tem azeite? 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 Azeite! Para quem tem azeite, você vai mandar um recado para o diabo hoje. E o recado é: pode vir com lá. Pode fazer o que quiser, pode armar uma ratoeira, mas eu tenho azeite, eu tenho azeite, eu tenho azeite. Cadê a igreja que tem azeite? Alapancho remessa. Chebita farachomi nessa darácia. O azeite servia para 3 coisas na cultura judaica. Para quantas coisas? Quantas coisas? Me ajude a pregar. Para quantas coisas? Eu quero ouvir o povo lá embaixo. Quantas coisas? 3 coisas. A primeira coisa que servia o azeite é que o azeite, pastor, na época da cultura judaica, aquele período bíblico antigo,
servia como produto de higiene pessoal e cosmético. Você sabia disso? Antigamente as irmãs aí principalmente, hoje em dia vocês têm 1 milhão de creme. Você vai lá no negócio onde compra creme lá, você não sabe nem qual que você leva. É creme para cabelo vermelho, para cabelo roxo, para cabelo azul, para cabelo enrolado, para cabelo duro, para cabelo liso. É creme de tudo quanto é jeito. Olha o pastor Antônio, como é que tá todo arrupiado. Até os vasos hoje passa um cremezinho, um gelzinho para ficar legal. O meu tá com um cremezinho aqui, ó. Olha aqui, irmão. Tem hoje, mas pastor David, na época não tinha não. E principalmente as irmãs sofriam mais danos do que os varão. Por quê, pastor? Porque dava muita caspa. E a caspa ultrapassava o nível da caspa e virava seborreia. Você sabe qual era o jeito mais eficaz de arrancar a seborreia da cabeça? Passando azeite. Tacava-se azeite na cabeça e as irmãs penteavam. E o azeite ia arrancando a seborreia. Seborreia é sujeira na cabeça. Sujeira na cabeça só se arranca com azeite. Sujeira na cabeça só tira com azeite. Conhece alguém cabeça suja? Pega um pote de azeite e derrama na cabeça dele. Porque a sujeira só sai com azeite. Só azeite é que tira a sujeira. Irmãos, eu pastoreei na capital por 8 anos. Agora eu já estou na região do estado, na região serrana, que é onde eu moro. Estamos construindo lá porque o terreno lá é próprio. Mas quando eu pastoreava na capital, eu tinha uma diaconisa lá que a bicha era terrível. Cabeça suja, irmão. Uma vez mas os irmãos parados na porta conversando. Aí tinha um sobrinho da minha esposa que ele era muito brincalhão. Ele falou um negócio, a gente riu. E nisso ela estava passando do outro lado. A irmã arrumou uma contenda danada na igreja, dividiu a igreja todinha porque ela disse que nós estava falando dela e rindo dela. Sabe o que é isso, irmão? Cabeça suja, porque quem tem azeite na cabeça não fica perdendo tempo com caraminholas. Quem tem azeite só sabe da glória, só sabe da aleluia. Cadê a igreja que tem azeite? Azeite! Sabe o que é que eu descobri? Que na época também, pastor David, hoje não. Tem Colgate, tem Sorriso, tem Sensodyne, tem escova de tudo quanto é tipo, que escova o dente de cima para baixo, de baixo para cima. É uns negócios que bota na língua e rapa, e tira também a sujeira. Na época não tinha não. Então dava muita crosta na língua. Adivinha como é que tirava? Com azeite. Botava azeite na boca, a crosta saía tudinho. Conhece alguém língua suja? Que só sabe falar mal de pregador, mal de pastor, mal de igreja. Já conhece alguém língua suja que só sabe falar mal de cantor, mal de obreiro, mal de evangelista, mal de missionário? Irmão, eu sei que tem gente aí que não é exemplo para ninguém. Tem gente que não é exemplo para ninguém. Mas em vez de eu ficar perdendo tempo cuidando da vida dos outros, eu tinha que passar mais tempo cuidando da minha, para Deus poder me honrar. Irmão, quando você vê alguém falando da vida dos outros, disfarçadamente, pega um potinho de azeite e dá na mão dele. Ele não vai entender nada, não vai entender nada, não vai entender nada. Aí tu vai dizer para ele: passa azeite, passa azeite, passa azeite para dar mais glória, passa azeite para dar mais glória. Em vez de ficar falando de alguém, passa azeite para dar mais glória. A segunda coisa que servia o azeite na cultura judaica é que o azeite servia para diversos fins religiosos, principalmente para a consagração de utensílios, para a consagração dos levitas, para a consagração dos sacerdotes. O azeite servia para isso dentro da cultura judaica. A terceira coisa que servia o azeite é que o azeite também era uma moeda valiosa de comercialização. Valia muito o azeite. O azeite era uma moeda de troca muito importante. Você podia não ter dinheiro, mas se tivesse azeite, você conseguia negociar com qualquer um.
você conseguia berganhar com qualquer um. Quer ver isso? Quer ver a prova disso? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que a viúva caiu em uma dívida que o marido deixou. Ela recorreu ao profeta Eliseu e perguntou para ele: o que é que eu faço agora? Eu não tenho nada. Aí ela olhou e falou assim: mas acabei lembrando. Lembrei, tem um restinho de azeite. O profeta olhou para ela e falou: é isso aí que você precisa. Pega o restinho de azeite que tu tem, deita nos vasos que tu vai pegar emprestado, e o azeite vai multiplicar. A Bíblia diz que o azeite multiplicou. Quando o azeite multiplicou, ela voltou para o profeta. O profeta olhou para ela e falou: agora seu problema está resolvido, tu vai virar empresária. Vende o azeite e vive do resto, e paga a sua dívida. Virou comerciante, meu filho. Foi negociar com o azeite que multiplicou, porque o azeite valia dinheiro, era muito importante. Olha para mim. Tinha duas moedas de troca muito famosas em Israel nos dias do período bíblico. O primeiro era o azeite, e a segunda moeda valiosa era o trigo. Quem tinha trigo também tinha muita coisa. Só que do ponto de vista espiritual, o azeite, ele era muito importante. Por quê, pastor? Na oferta de manjares, por exemplo, o judeu tinha que fazer um bolo de trigo. Só que esse bolo só era aceito por Deus se fosse feito amassado com azeite. E o pão e o bolo feito com azeite tinha um valor diferente do outro pão feito só com água. Por quê? Porque o azeite dava um gosto, um valor e um aroma mais agradável ao pão ou ao bolo que fosse feito. O azeite aqui está representando o Espírito. O pão aqui, o trigo aqui, vai representar o conhecimento, as técnicas de oratória. O trigo aqui vai representar o cara que prega, que canta. Só que o azeite é o Espírito. Não adianta eu ter o trigo, mas não ter o azeite. Por quê? Porque o azeite é que dá o aroma, é que torna o ambiente mais agradável. Você quer ver uma coisa? Muita gente hoje, tem gente que tem trigo que não é brincadeira, prega, canta que não é brincadeira, tem uma voz que é de se admirar quando abre a boca para cantar. Quando prega, tem uma oratória, uma disposição quando fala, que é de se admirar. Só que nada disso adianta se não tiver o azeite. Pode ter as melhores cadeiras, pode convidar os maiores cantores, os maiores pregadores, mas se não tiver o azeite, de nada adianta. Eu lembro-me de um tempo antigo, apesar de me converter na igreja do Evangelho Quadrangular, eu sempre fui um admirador da tradição assembleiana. Apesar de me converter, eu estou na Assembleia de Deus hoje, mas me converti na Quadrangular. Mas sempre fui um admirador da tradição assembleiana. Eu sou jovem, mas sou saudosista. Eu gosto de algumas tradições assembleianas que são a base do cristianismo. Eu me lembro, pastor David, que há muitos anos atrás, logo quando eu me converti, ou antes de me converter, eu ia em algumas igrejas. Eu me lembro que eu via aquelas senhoras de cabelo branco, de coquezinho amarrado na cabeça, que não sabia nem falar Jesus, era Jesus. Na hora que ia falar Deus, era Deus. Só que, irmão, aquelas irmãs não tinham teologia, aquelas irmãs não tinham uma voz igual de um canarubeu cantar, de um trinca-ferro, de um coleiro. Não tinha não. Essas irmãs, até para falar era difícil, eram analfabetas. Só que quando um demônio se manifestava dentro de uma igreja, e uma irmã daquela iniciava uma marcha indo em direção ao demoniado, o demônio, pastor, não esperava nem a irmã chegar perto, ele já cutucava a legião e falava: vamos rachar fora. Talvez os demônios desavisados, pastor David, olhava para o grandão e dizia: mas ela não sabe nem falar Jesus, é Jesus, é analfabeta, não tem teologia. Aí o demônio chefe olhava e dizia: mas ela tem azeite, ela tem azeite, ela tem azeite, ela tem azeite, vambora, vambora, ela tem azeite.
Não tinha muito, irmão, mas tinha azeite. Está na hora da gente encher as nossas lamparinas. Está na hora da gente reabastecer. Sair do natural. Sair só da apresentação. Parar de confiar no terno, na gravata, na teologia. Parar de confiar na habilidade de cantar, de tocar, de pregar. Está na hora da igreja voltar à raiz, à raiz, à raiz. A igreja cheia de azeite. A igreja que tem azeite. Irmão, sabe o que eu me lembro, pastor David? É que naquele período da era obscura, aquele período que quando o papado assumiu de vez o domínio do cristianismo, que a igreja ficou quase um milênio desaparecida, e os cristãos viviam escondidos em pequenas comunidades, em pequenos clãs, que a igreja católica mandou destruir todos os manuscritos, mandou destruir a Bíblia. Quem era pego com Bíblia era morto, e era acusado de heresia, porque quem podia interpretar a Bíblia era só o Papa. Eu me lembro que eles não tinham Bíblia, não tinham a teologia, mas, meu irmão, eram crentes tão cheios, eram crentes tão repletos da glória, era tanto poder naqueles irmãos. Hoje a gente tem os 66 livros compilados em uma só edição. Quando você abre a internet, é 1 milhão de cursos de teologia, um mais diferente do que o outro. Mas se você colocar no bico da caneta, tem hora que não está resolvendo nada. Porque o que a igreja está precisando é de azeite para a lamparina ficar acesa. Porque Jesus não vai arrebatar uma igreja que não tem azeite. A parábola das 10 virgens deixa bem clara. Quando o noivo chegou, 5 não tinha azeite mais. Quando o noivo chegou, só 5 que tinha azeite. Assim que tinha azeite, o noivo falou: vem. As que não tinha, saíram para comprar. Quando elas compraram e voltaram, não conseguiram entrar. Por quê? Porque azeite comprado também não deixa você entrar no céu. Azeite comprado não. Unção comprada na amizade não. Azeite comprado na amizade não. Tem que ser buscado, meu filho. O pastor David está aqui, é uma referência para o Brasil. Mas quantas vezes o senhor deve ter passado raiva em rodoviária, no meio da estrada, sofrendo frio, peleja, batalha, guerra. Meu amigo pastor Mateus Leite está aqui. Conheço ele desde o início da caminhada. Hoje está aí em São Paulo, tem muita agenda, mas eu conheço ele desde o princípio. Quantas vezes já saiu com Naura andando para a vigília, e às vezes tem que voltar para casa a pé, e Naurinha com os tamancos na mão, carregando. Isso é história. Sabe o que é isso? Não comprou azeite não, meu filho. Ganhou com base no sacrifício. Buscou, conquistou na raça, conquistou buscando, plantando. Aí hoje quer chegar uma galera e sentar na janelinha. Sai fora, rapaz. Vai pagar o preço pelo azeite. Vai pagar o preço pelo azeite. Paga o preço pelo azeite. Levar a Xandarábia. Eu estou sentindo Deus aqui. O Labaxanda Candarácia. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem azeite pra gente aqui. Tem azeite. Tem azeite. A gente já vai encerrar. Guarde essa palavra na tábua do seu coração. Pastor, não sei cantar direito. Se tiver azeite, você vai longe. Pastor, minha voz não é tão perfeita assim. Se tiver azeite, você vai longe. Guarde esta palavra. Na próxima edição desse congresso maravilhoso, a gente fala sobre as outras manifestações do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente.
Antes de devolver o microfone, quem é de direita, irmãos, eu quero só anunciar 2 livrinhos meus aqui. A gente veio lá do Espírito Santo, estamos aí em São Paulo fazendo a obra. Você que puder abençoar a gente depois, eu vou estar em algum cantinho aí que o pastor Anderson vai arrumar para mim. Eu tenho aqui 2 temas da literatura clássica do cristianismo. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores reformadores da história. E o maior sermão dele, o sermão que virou um livro, é esse sermão aqui: Pecadores na mão de um Deus irado. Isso aqui é coisa terrível, irmão. É negócio que você vai ler e vai ficar alimentado por muito tempo. Pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards, camarada, foi uma bomba, uma dinamite na mão de Deus. Diz que quando ele pregou esse sermão, os irmãos que estavam ouvindo o sermão se amarravam, se agarravam nos pilares da igreja, porque o sermão estava em uma profundidade espiritual tão grandiosa, que eles conseguiam ver debaixo dos seus pés o inferno aberto, por causa da grandiosidade da unção de Deus sobre a vida deste homem. Então, se você quiser adquirir, me procura depois. E esse aqui é um clássico do cristianismo, todo mundo já ouviu falar dele: O Peregrino. Bênção de Deus também, uma história, uma ilustração espiritual muito boa. Você que puder abençoar o pastor, me procure depois. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o pastor Anderson mais uma vez. Obrigado, viu, meu amigo, pela honra, pelo privilégio de permitir a gente vir aqui, ter a responsabilidade de trazer a palavra nessa tarde. Deus abençoe a sua vida, todos os companheiros, Mateus, minha esposa, o pastor que chegou aqui agora de novo. Deus abençoe a tua vida, meu amigo, de forma poderosa. Só ouvia falar do senhor, mas agora estou conhecendo também. O pastor Anderson fala muito bem. Deus abençoe os senhores, todos os pastores, minha esposa. Deus abençoe o pastor David. Deus abençoe toda a igreja. Aplauda Jesus porque ele merece.